Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida, aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos conversar sobre uma doença que assusta muito, principalmente os pais, a meningite. Para trazer esclarecimentos sobre o assunto está conosco o mestre e doutor em neurologia pela Universidade de São Paulo, a USP, também médico neuropediatra, Kleber Ribeiro Álvares da Silva. Ele é titular e coordenador também do curso de medicina aqui da Universidade Fevale. Professor, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigado, é uma honra estar aqui contigo nesse teu programa tão prestigioso. Professor, meningite voltou a estar na mídia, né? Nós tivemos a morte do neto do ex-presidente Lula, teve uns casos aqui em cidades vizinhas e agora um confirmado em Lomba Grande. E sempre que vai se aproximando do inverno, principalmente, volta esse assunto a ser bastante comentado. E os pais também têm muito receio em relação a essa doença. Por isso eu gostaria de lhe perguntar o que é a meningite e quais são os tipos dela. É uma doença que tem que ser muito temida mesmo? Bem, a meningite, o diagnóstico dela lá para 1800 foi estabelecido o diagnóstico da meningite. E a meningite, ela decorre que nós temos o cérebro, o encéfalo e a medula espinhal, e ela é recoberta por uma capa. E essa capa se chama de meninge. Quando essa capa é tomada por uma inflamação, a gente chama isso de meningite. E ela realmente, assim, ela deve ser temida no sentido de que até 1930, praticamente a meningite de origem de bactérias matava em torno de quase 100% dos atingidos. Então, uma doença grave, mas graças ao bom Deus, em 1930, nos anos 30, começaram a surgir remédios que combatiam a bactéria. E a partir daí houve um declínio bem bom da mortalidade, embora ela ainda seja bastante grave nisso. Existem uns 5 tipos, entre aspas, de meningites. Essa inflamação dessa membrana, que a gente chama de meninge, ela pode ser por bactéria, pode ser por fungos, pode ser decorrente de parasitas, ela também pode ser decorrente de coisas não parasitárias, né? Tipo assim, inflamações decorrentes de tumores, de líquidos que são depositados. Então, é líquido, vírus, fungo, bactérias, parasitas e essas não infecciosas. Alguma é mais grave que a outra, professor? Geralmente, as mais graves são as bacterianas, né? Embora as virais não tenham assim, certa gravidade, mas é por herpes encerra certa gravidade. Eu tenho aqui um quadro do Rio Grande do Sul, assim agora de 2018, que eu trouxe aqui, se vocês quiserem mostrar depois. A gente pode ver então no slide 1 aqui, né? A gente pode ver nesse slides os dados do Rio Grande do Sul quanto a isso. Aí que a gente vê assim, ó, que é das bactérias que assolam o Rio Grande do Sul, agora em 2018, a principal dela é a meningite bacteriana por meningococos, né? Seguida depois por pneumococos. Né? Tivemos 66 casos no Rio Grande do Sul, com incidência de 13% dentro das meningites, depois teve a pneumococos, a tuberculose ainda volta no Brasil. No ano passado tiveram registrado 504 casos. Mas os casos mais frequentes são as virais, que encerram um prognóstico muito bom e uma mortalidade praticamente muito baixa das meningites e tuberculose. Se a gente olhar no quadro sobre meningites virais, a gente vai ver que a letalidade das meningites virais está em torno de 0,4% em 2018. Quer dizer, uma mortalidade alta, porque toda vida
custa caro para a sociedade, para a família, né? Mas que quando comparado com as meningites bacterianas, elas são muito menos elevadas. E os sintomas são os mesmos ou depende da meningite, vai se diferenciando? O sintoma da meningite bacteriana, ela, dependendo o tipo da bactéria, do pneumococo, do meningococo, ela é bastante intensa, bastante grave, né? E a pessoa tem um sofrimento bem grande quando comparado com as virais. As virais são mais ou menos iguais, mas só que muito, muito, muito mais leves. Tanto que as meningites bacterianas, elas têm um custo de vida muito alto, né? Relativamente alto. E as virais, elas são bem abaixo. Em média, dependendo do local, da situação, do lugar, essas bacterianas oscilam em torno de 10%, dependendo do local, do mundo, porque a meningite tem uma característica assim que dá um medo, porque ela tem uma extensão mundial. E, em geral, as bacterianas atingem pessoas previamente normais, pessoas saudáveis, que por algum motivo contraem a meningite bacteriana. Então, não é preciso estar com um sistema imunológico baixo para contrair necessariamente essa doença. Às vezes a pessoa está 100%, no caso mais as crianças, né, e acaba contraindo. O sistema imunológico, a gente pega uma infecção, tem uma velha fórmula que diz assim, a infecção que a gente contrai depende da virulência do agente e do nosso estado de resistência. Então, a nossa participação imunológica é óbvia, ela é marcante, né? O que eu quis dizer assim, são pessoas que estavam bem e que contraíram por algum motivo a doença. Porque tem umas formas assim para a gente contrair a doença meningocócica, a doença bacteriana ou qualquer outra doença, assim, mas basicamente a bacteriana é assim. Ou a gente tem uma colonização da nasofaringe, aqui atrás, na garganta, que são bichos, são bactérias que estão ali instaladas e que geralmente elas não fazem mal para a gente. Ou a gente pode pegar de um traumatismo, de uma ruptura, de uma estrutura ou de uma sinusite, e não são frequentes, mais frequentes. Mas você pode pegar disso. Ou de uma doença que a gente tem, por exemplo, tem uma inflamação, uma endocardite bacteriana e que a gente contrai. Então, são essas maneiras de pegar. Ou é da nasofaringe, ou de contiguidade de algum foco infeccioso perto da cabeça, ou então de um traumatismo, de uma coisa que é eventual. Mas, claro que o sistema imunológico da gente participa disso, porque acontece, né? Mas o que eu quis dizer é que eram pessoas que, na sua maioria, estavam bem para a bactéria. Crianças ou adultos, que meningite ocorre em adultos também, meningite bacteriana, que estava bem. E que, por algum motivo, houve uma passagem, na maioria das vezes, se lembra que eu falei que ficam colonizações de bactérias na garganta da gente, na nasofaringe, e por algum motivo eles entram na corrente sanguínea, essas bactérias, e circulando nesse grande rio que é o nosso sangue, para nas meninges. E a partir daí infecta. O medo é que essa infecção da meninge atinge o cérebro, do sistema nervoso central. E aí é que dá o problema. Porque a meninge é um envoltório. Ninguém vai num açougue e compra 1 quilo de filé mignon, aí o açougueiro diz, olha, não tem papel para enrolar. Posso pegar isso aqui do chão para enrolar o quilo de filé? Claro que não. Que o papel vai contaminar a carne, vai sujar a carne. Aí, assim, é mais ou menos essa analogia que tem entre a meninge e o tecido nervoso. E a criança ou o adulto que está infectado, quais são os sintomas mais comuns
que os pais e até os cuidadores ou mesmo os professores nas escolas devem ficar alertos se alguma coisa diferente está acontecendo que possa indicar ser uma meningite? Meningite, digamos assim, meningite bacteriana, porque nós temos meningite de instalação rápida e de instalação crônica. Geralmente as meningites por tuberculose, fungo, né? Tuberculose, fungos e sífilis, digamos, elas são de instalação lenta. E as meningites bacterianas e virais, elas são de instalação aguda, rápida, né? Vamos falar das meningites bacterianas e virais. Essas meningites agudas, eu já disse assim, as bacterianas, elas são de início agudo e muito intenso. As virais, elas são mais leves, mas geralmente assim, começa assim, com a meningite, assim, tem sinais e sintomas que começam logo. A criança tem muita dor de cabeça, prostração, a maioria tem dor de cabeça, a maioria tem prostração, a maioria tem febre, sonolência, irritabilidade. As crianças ficam muito irritadas. É aquela criança que nem o colo da mãe consola, que geralmente a mãe acalma bastante a criança. Mãe, vó, principalmente a mãe. Mas são crianças que nem no colo da mãe se contém. A irritabilidade é grande. Pode ter vômitos, né? Crises convulsivas. Se a criança pequena, geralmente assim, que ainda tem a moleira, a fontanela aberta, essa fontanela tende a ficar estufada, sabe? Tu tens filho pequeno, né? Tenho 2. Então, assim, geralmente a criança com a fontanela aberta, ela não está estufada. E nessas crianças tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Ou crianças que, junto com isso, elas ficam... Mas se já é um sintoma que ocorre um pouquinho mais tarde, ela fica com o pescoço duro. Então, quando o pescoço está rígido assim, já é um sintoma mais avançado da doença, geralmente? O ideal seria diagnosticar um pouco antes, né? Mas às vezes só se diagnostica nisso. Então, basicamente febre. Febre alta? Febre alta depende muito, né? Nem sempre é febre muito alta é sintoma. Mas é febre alta. Eu quero dizer com isso para que a pessoa não subestime os outros sinais e sintomas. Não, então, são febre, a sintomatologia é febre, irritabilidade, isso é muito intenso, e comprometimento sensório. A criança vai ficando sonolenta, gradativamente sonolenta, e tem determinados tipos de meningite que a pessoa fica com umas manchas na pele, principalmente na meningocócica, embora outras possam dar também manchas. São manchas, parecem uns pontinhos de sangramentozinho, que a gente chama de púrpura, né? Então as crianças ficam com marca na pele. Então isso serve de sinal de alerta. Falei crise convulsiva, né? Falou. Em torno assim de 1/3 a 25% das crianças que têm meningite têm crise convulsiva. Então qualquer um desses sinais e sintomas deve ser procurado um posto de saúde, uma UPA, um hospital, ou seu próprio pediatra, né, o seu médico, porque nós estamos, da medicina, estamos muito alerta para isso. E os sintomas são comuns de serem confundidos com outras doenças, professora? E daí um diagnóstico tardio poderia ser fatal? Assim, como eu disse, assim, a meningite bacteriana, depois eu vou mostrar uns dados para vocês no outro slide, dados nossos aqui. A meningite viral, ela raramente mata, né? É só a única grave dentro das meningites virais. Claro, não estou falando do AIDS, né, que é uma coisa bem crônica, mas embora a fatal, digamos assim, é da herpes. É uma meningite aguda e pode, não quer dizer que vai matar tudo, mas tem um aumento maior, porque
As outras, a fatalidade das meningites virais são muito, não é tão intensa, é 0,4, como eu disse, tu mostraste no slides ali, no ano passado, por cento. Agora, essas outras meningites, elas são bem intensas, né? E tem que ser diagnosticado mais precocemente. O ideal é isso. E pode ser confundido, sim. Então, tem que ser levado no médico, né? Porque tem várias situações que a pessoa lembra meningite e não é. Graças ao bom Deus, não é. Por exemplo, assim, pessoas que têm abscesso retrofaríngeo aqui na faringe, aí pode ter pescoço duro, pessoas que têm gângliozinhos, que pode ter febre, prostração, e pode ter isso, pneumonias. Às vezes a pessoa tem um problema renal, pode lembrar meningite, né? Outras vezes são problemas também sérios, como assim, traumatismo, hemorragias cerebrais, por exemplo, a hemorragia subaracnoideia, que é um sangramento dentro da cabeça, que pode lembrar meningite, e não é, né? Outras vezes pode ser de alguma coisa assim, de tumores. Então tem uma série de situações que pode lembrar, pode ser superponível, algumas coisas, alguma sintomatologia, e não seja meningite. Então, qualquer uma dessas coisas assim, ó, febre, vômitos, convulsões, prostração, irritabilidade, mudança de comportamento, assim, súbito, e a gente vê, então as mães sabem, assim, tu conhece bem teu filho, sabe que a coisa não está normal, deve-se procurar fontanela tensa, na criança que tem a fontanela aberta, como é que se diz, a moleira. Então tem que se procurar, e tem que se procurar logo, né, esse sintoma, mas não ficar esperando, porque o tempo urge por tratamento. Quanto mais cedo o tratamento, melhor. Desculpa. Não, eu que peço. Para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a vacinação, porque pelo Sistema Único de Saúde, né, são oferecidas algumas vacinas para meningite, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais qual é essa vacina, né, e se a gente sabe que na rede particular também tem uma vacina, se valeria a pena os pais investirem nessa vacinação, porque a gente sabe que o valor é bem alto, né? Uhum. Eu vou te mostrar no outro bloco, então, o que aconteceu com a vacina em relação à meningite, ou ao contrário, o que aconteceu com a meningite em relação à vacina. No final da década de 90 do século passado, surgiu uma vacina para um tipo de meningite bacteriana, o hemófilis. E era a meningite bacteriana que mais dava em criança, a meningite por hemófilis. E houve, logo depois do esquema de vacinação, uma queda acentuada no hemófilis. Eu fui professor titular de uma outra universidade, que tinha um hospital-escola muito procurado, né? Um hospital-escola bastante procurado, e depois começou o esquema de vacinação, raramente a gente via tantos casos de hemófilis. Quer dizer, a vacina mudou o perfil da doença. E já te respondo, usando o Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então vale a pena vacinar, sim. Fica o alerta para os pais para não deixarem de cumprir o calendário tanto. O calendário SUS, obrigatório, né, do SUS, que ele já é bem abrangente, né, deve ser cumprido, sim. E se puder ir além, melhor. Obrigada, professora. Então, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz mais informações sobre a meningite. Para isso, conversamos com o mestre doutor em neurologia, também médico neuropediatra, Kleber Ribeiro Álvares da Silva. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai.
Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com o mestre e doutor em neurologia, o médico neuropediatra Kleber Ribeiro Álvares da Silva. O assunto é meningite. Professor, vamos começar esse segundo bloco, então, retomando o assunto sobre a vacinação e a importância, então, que ela tem para diminuir os casos de meningites, né? Uhum. O impacto na Inglaterra, na Inglaterra, nos Estados Unidos, logo no início da década de 90, com o advento da vacina para hemófilos, né, que é feito no segundo, quarto, sexto mês gestacional, depois do nascimento, foi muito grande. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode ver na tela, né, o impacto que teve também na década de 90, quando a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul de Saúde começou a fazer essa vacinação. Vocês veem na lista vermelha, na linha vermelha, a queda de incidência, de coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, a queda que houve acentuada da influência da meningite por hemófilos. Quem mostra essa queda é essa linha vermelha que vocês estão vendo na tela. Olha a importância da incidência. E hemófilos a meningite por hemófilos era uma das que mais graçava. Ela continua ainda, mas a mais frequente era por hemófilos. E ela cobrava um preço muito alto em vidas e um preço muito alto em sequela. E além, professor, dessa vacina, é oferecido no calendário do SUS para proteger contra outro tipo de meningite? Sim, existe agora vacinas para meningo e para pneumococos. Para meningococos e para pneumococos, que são bactérias que também elas podem ser prevenidas e devem ser prevenidas. Os pais devem ficar alerta que existe essa possibilidade e o SUS oferece. A Pneumo 10, por exemplo? Ela oferece proteção para o pneumococos. Né? Então, os pais devem seguir o calendário de vacinação pelo SUS, né? E consultar seu pediatra, né? Porque algumas vacinas não têm no SUS e é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Para as meningites virais, por exemplo? Para as meningites bacterianas, que as virais elas não têm tanto impacto sobre a morte, né? Mas aqui, se vocês olharem esse quadro aqui de calendário de vacinação, que é o slide que está aparecendo na tela, calendário de vacinação de 2018, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês estão vendo aí uma série de vacinas, né? Que são recomendadas e a época dos meses ou anos de vida que elas devem ser feitas.
e eu acho que isso tem que ser combinado com o pediatra, não? Com o pediatra de sua confiança, a orientar esse esquema de vacinação, né? De complementar aquilo que o SUS não tem, ou seguir um esquema planejado por quem entende. E esse esquema é planejado pelo pediatra, pelo médico infectologista, tá? Que ele pode orientar muito bem a criança, a saúde da criança. E vocês viram que se fala mal de vacinas. A gente vê assim em determinados sites, em determinados locais, falando mal de vacina, que não se deve vacinar, etc. Mas isso é mentira. Vocês viram por esse gráfico que a gente mostrou, dados oficiais do Rio Grande do Sul, o único aspecto sendo analisado, que foi o aspecto do hemófilos, a queda acentuada naquele gráfico, daquela cor vermelha ali, mostrando a queda da incidência da meningite por hemófilos. E assim também ocorre com a pneumococo e com a meningococo. Quer dizer, vale a pena vacinar. Não tem por que não vacinar. E não tem por que levar em consideração opiniões adversas. Aliás, não sei se tu viste, pessoas que falavam mal da vacina, saiu na mídia, não vou citar nomes, que morreram, né? Pessoas que não quiseram se vacinar e morreram pela falta da própria vacina que eles negavam. A gente viu isso em documentários, não sei se é verdadeiro ou não, em noticiários internacionais. Não sei se tu te lembra disso. Te lembra? Eu lembro de todo um movimento que teve, encabeçado por alguns pais, de que a vacinação não era necessária. E até a gente fez um programa aqui no Vitalidade, a gente trouxe um médico infectologista falando, justamente corroborando o que o senhor disse, a necessidade e a importância de seguir o calendário de vacinação, tanto para criança quanto para adultos também. Claro, tem que seguir o calendário. Eles nos protegem e nos dá sobrevida, e nos dá uma vida saudável. É isso que visa a vacina. Falar mal de vacina, assim, é uma irresponsabilidade. Por quê? Na falta delas, pessoas morrem. Tem determinados países que, por exemplo, assim, começaram a falar mal da vacina, aquelas gotinhas na boca da poliomielite. Aí tinha lugar que dizia que a vacina da polio dava esterilidade, não sei o que lá, que é uma mentira grosseira. Então, em determinados lugares que a polio estava praticamente erradicada, ou quase erradicada, começou a retornar por medos fantasiosos. E isso não é só em populações que, digamos assim, que têm um baixo nível cultural. Às vezes até em populações com elevados níveis culturais, isso vige essa informação falsa, inadequada, e as pessoas voltam de novo a ter a doença. E uma vacina, ou um esquema de vacina, previne a doença, que às vezes são doenças gravíssimas e que são eliminadas, ou que são abortadas ou diminuídas as suas incidências, pelo que vocês viram naquele mapa nosso, gaúcho, mostra a diminuição dela. Então, assim, sempre se deve vacinar. Se falar com o pediatra, conversar com o pediatra, armar um esquema recomendado pelas organizações nossas de classe, como a Sociedade de Pediatria, como a Sociedade de outras especialidades, e como o próprio SUS, onde as pessoas responsavelmente planejam o bem da nossa população. Professor, outras medidas que poderiam evitar, por exemplo, que uma doença como essa se manifestasse em mais pessoas que convivem no mesmo ambiente, por exemplo, as crianças que frequentam creches, escolas, né? O que os professores, o que a rede escolar, ou mesmo dentro de casa, se tem uma criança infectada, que ações podem ser feitas de higiene para que o contágio em outras pessoas seja realizado? Tem medidas simples, né? Medidas simplérrimas
para impedir a propagação de uma doença. Uma delas, lavar as mãos. Olha que coisa simples. Lavar as mãos, não é? Com frequência adequada. Sair do banheiro, lava as mãos. Toca no chão, na terra. É a higiene. Em primeiro lugar, a higiene de lavar as mãos. Isso é importante. Não espirrar na mão e depois cumprimentar alguém. Não é? Então, são medidas bem simples. Um ambiente bem ventilado também ajuda. Bem importante. Manter o ambiente com a ventilação necessária. Vestir roupas próprias para aquela temperatura, não muito exagerada. Tanto para mais quanto para menos. São medidas bem simples. São essas medidas assim que a gente tem que fazer iniciais, simples, mas que evita a propagação da doença. E o senhor acredita, ou mesmo pelos próprios dados, que quando vai chegando o inverno, o número de meningite costuma aumentar ou não tem nada a ver? Isso depende do tipo de meningite, né? Isso pode acontecer sim, porque os ambientes se tornam mais fechados, as pessoas mais gripadas, geralmente as gotículas que a gente pega assim é mais no contato, são coisas do ar sim, desse convívio. Isso a gente tem que evitar. E seguir calendários de vacinas. Nós falamos muito na meningite bacteriana, mas também tem meningites que podem ser, por exemplo, a meningite tuberculosa, tem que seguir o calendário do SUS para as vacinações ou prevenção. E falando um pouquinho agora sobre tratamento e possíveis sequelas, então, para as crianças, o senhor falou que meningite também dá em adulto, né? A meningite pega também um extremo, quanto mais velho, a pessoa tem mais chance de contrair meningite. Então, são mais nos extremos. E falando um pouquinho, então, de tratamento e de sequelas, quais seriam os tratamentos, né? E que tipo de sequela a criança, então, ou a pessoa adulta ou idoso pode ficar após uma doença como a meningite? A meningite, como eu disse no início, assim, é uma inflamação do envoltório do encéfalo e da medula espinhal. Do encéfalo e da medula espinhal. Esse envoltório, ele inflamado, digamos, nós estamos falando da meningite bacteriana, ele vai contaminar o cérebro, o encéfalo, a medula. Contaminando, pode ter danos neuronais, danos na substância dessa parte do sistema nervoso. E isso pode ou não levar a sequela. A maioria dos casos leva a cura, bem tratado, a pessoa sobrevive sem muitas sequelas, sem sequelas. No primeiro mundo, dados assim de falar assim uns dados de 10 anos, no primeiro mundo, a mortalidade da meningite é em torno de 4,8% da meningite bacteriana. Essa por hemófilos, meningo, né? E por pneumococo. Em torno disso, em média. Mas para países em desenvolvimento, isso vai em torno de 8% a 9%. Dobro, praticamente. Isso. Dado as condições próprias do local, os bichinhos não são tão semelhantes, né? E é o esquema de vacinação. Então é praticamente isso. Não chega a ser o dobro, mas é um número bem plausível, bem forte. 20%, em torno de 15%, 20% tem sequelas. E o restante sobrevive sem sequela. As sequelas dependem muito da imunidade, da condição imunológica, da
precocidade do tratamento. Quanto mais cedo, melhor. Diagnosticar e tratar. Né? Então tem que levar, quando tem aqueles sinais e sintomas, febre, prostração, crise convulsiva, irritabilidade, aquilo que a gente falou, deve-se procurar logo o médico e não postergar. Ah, amanhã eu levo. Não, leva hoje. É mais adequado para evitar essa mortalidade que a gente falou e essas sequelas. Essas sequelas pode ser problemas de audição, problema de deficiência intelectual, crises epiléticas, ser epilético, né, dificuldade escolar, dificuldade para mexer um braço, uma perna, uma paralisia. Então pode ter esse sequela. Né? Essas são sequelas mais frequentes, mais comuns. Né? Embora, quando tratado, a chance de cura da meningite bacteriana sem sequela seja bem elevada. Então não precisa entrar em desespero a mais do que de que tudo vai ter um fim ruim. Não é assim. Né? Tratado por médicos que tenham vivência nisso. Esse é o desenho da mortalidade, da sequela e do índice de cura. Tem que se usar antibióticos adequados para o determinado bichinho. Professor, para encerrar então o nosso bate-papo, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem aos pais, às escolas, então, né, à sociedade como um todo em relação a essa doença, a meningite? Bem, então assim, a mensagem que eu deixo é uma mensagem que visa a participação ativa dos pais e dos professores no incentivo à vacinação, no incentivo que discutam com seu pediatra, quer seja do SUS ou não, o esquema de vacinação do seu filho e, por que não, dos seus próprios pais, porque eles também, né, necessitam uma orientação disso. Da gente, cuidados mínimos de higiene, como lavar as mãos, ambientes adequados, né, evitar de transmitir sem querer para outros, espirrando nos outros, não lavando as mãos e tendo vestimentos adequados para aquela temperatura. O reconhecimento desses sinais e sintomas, basicamente, repetindo, febre, irritabilidade, prostração, né? Crises convulsivas, etc., procurar uma UPA para ser orientado nisso. E também, principalmente, relembrar assim, que a criança necessita o nosso cuidado, o nosso olhar. A gente não pode ficar distante dela. Seria mais ou menos isso. Muito obrigada, então, professor, por essas importantes informações, por trazer esses esclarecimentos, né? Porque meningite, e eu sou mãe, né? É uma doença que assusta bastante. E quando a gente começa a ver na mídia que ela está de volta ou que ela está perto de nós, né? Esse medo se intensifica. Ela nunca se afastou de nós, né? Dos seres humanos. Como eu disse, ela é global. Pega todos os habitantes da Terra, pega todos os lugares. Uns mais, outros menos. Mas é uma doença global, né? Global, e existem números para se falar em surtos, né? Enquanto ela está sempre presente, né? Infelizmente ela está sempre presente, mas se conta um número X, a partir desse número X, para se pensar em surtos. Muito obrigada, então, professor. Eu que agradeço a honra presença. de estar aqui. Peço desculpas por algumas inadequações.
Ótima sua participação. O programa Vitalidade se encerra por aqui. Conversamos hoje sobre meningite com o mestre e doutor em neurologia pela Universidade de São Paulo, USP, também médico neuropediatra, Kleber Ribeiro Álvares da Silva. Ele é professor titular e coordenador do curso de medicina aqui da Universidade Fevale. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essas e outras edições do programa estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta para serem abordadas aqui pelo programa podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou também por esse WhatsApp aqui que você vê na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.